E conheci o pastor Geraldo, até falei com o pastor Geraldo para ele, e disse que eu não consigo quase ninguém aqui no seguidor. Mas foi interessante que quando eu cheguei lá na igreja de Maracaju, eu fui mais para o Moderé, eu percebi que eu conhecia o controlista, o pessoal que estava lá no controle de som já tinha vindo bastante vezes aí em casa, só que eu não me recordava o nome e nem aonde tinha visto ele. Depois que o culto acabou, eu fui lá conversar com ele e eu descobri que era Jéter, amigo do pastor Cleber. Algumas vezes ele esteve lá no meu salão. E o pastor, vendo que eu conheci ele, se aproximou e tive a oportunidade de conversar com ele por alguns instantes. Porque antes eu tinha percebido, irmão, quando nós chegamos lá no templo, a gente acha que a igreja que a gente está congregando, todas as igrejas não vai estar parecidas na face da terra no momento atual. E 10 obreiros que tinha lá em cima no púlpito, um bom número de obreiros, um bom número de pessoas mandadas na igreja, e o pastor pediu para que no púlpito, silêncio, entre os obreiros, os versículos que ele ia citando na pregação. E eu percebi que nenhum dos obreiros se dispunha a isso. Nenhum. E eu percebi o esforço do pastor em trazer aquela palavra naquela doutrina. Depois que se levantou, leu com dificuldade, mas leu. Ele pede a segunda vez para alguém ler entre os obreiros e ninguém fazia também menção de ler, não ficava de pé, assim estava nem ouvindo. Até que um jovem da banda se levantou para ler aquele versículo. E depois, quando eu fui lá na frente, conheci com o pastor Geraldo, eu disse: "Ô pastor, continue dando pão. A solução é o pão. Se a igreja está com fastinho do pão, da palavra, mas o Senhor continua dando pão, eu não percebi que o Senhor vai dar na igreja." Quando foi no sábado, foi o encerramento dessa campanha do Nordeste para Cristo, o encerramento, nós quase todos, quase ninguém em casa. Nós fomos lá para o centro, estava chovendo, mas para não chover, fomos lá para o centro, para o encerramento da campanha. E eu observei de novo a atitude fria, principalmente por parte daqueles obreiros que estavam seguindo o pastor. O culto na rua, e parte dos obreiros estavam no quiosque, lanchando, na hora do culto. Como é que os visitantes ali que estavam escutando a palavra não viam interesse por parte daqueles que deveriam ter? Como é que aquelas pessoas que não conheciam Cristo ia ser despertado até interesse em ouvir a palavra? E de novo terminou o culto e quando encerrou-se, a gente estava no patamar mais alto da calçada, e ele fez menção assim, veio lá onde eu estava, e começou a ouvir comigo e disse: "Eu quero pegar seu telefone, eu quero pegar seu contato, eu não tenho como você passar daquela região de Seridó. Para mim não tem como, porque a minha esposa é funcionária aqui, mas um dia eu vou conhecer o Seridó." E eu fiquei feliz por conhecer, por ver o esforço daquele homem na hora, mas ao mesmo tempo triste por ver a igreja fastidiosa da palavra de Deus. Irmão, isso é algo na face da terra, porque a gente acha que a gente está, graças a Deus, eu sou crente, estou preparando para ir para o céu, mas irmão, se a gente não tiver cuidado, nós somos mais um fastidioso pelas coisas de Deus.
quem não tem Deus e nem tem vontade de escutar a palavra de Deus é quem não está na igreja. É quem não é da igreja. Mas o mais complicado é a gente que está na igreja e tem fascínio das coisas de Deus. Mas isso é uma coisa atual. Isso é a volta de Cristo. Isso é um sinal muito forte da volta de Cristo, esse desinteresse pelas coisas verdadeiras de Deus. Eu estava lendo hoje, rapidinho aqui, sobre a tentação de Jesus. Não tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, estava só fazendo menção do que aconteceu lá. E eu estava em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, os dois textos falam semelhante à tentação de Jesus. E eu li agora rapidinho atrás e percebi que o diabo, ele não vai nos deixar em paz. A gente se engana quando a gente pensa assim, não, eu passei um patamar espiritual e eu agora sei que o diabo não vai mais me atentar a fazer aquilo desagradável. Mas nem Jesus teve esse privilégio. Porque quando chega a gente vê aí Jesus sendo batizado, no capítulo número 3, o verso 15, 16 e 17, mostra aí Jesus sendo batizado por João. O verso 17, após Jesus ser batizado, diz que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Há uma versão que diz: em quem me agrado, em quem me dá grande alegria. Isso foi as palavras que Deus disse a respeito do seu filho Jesus. Após ele ser batizado, a voz para o céu, para culminar aquele momento de grande alegria de Jesus como homem, escutar o Pai dizer: este é meu filho amado, que me dá grande alegria, que me dá grande prazer, em quem eu me comprazo. Mas o que me chamou a atenção é que quando chega o capítulo 4, a Bíblia diz que a seguir, parece que foi algo imediato após essa voz ter bradado para o céu. Diz que logo, ou a seguir, não sei se a sua versão que vai dizer o capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro, um momento culminante de grande alegria, o Pai testificando dele, mas esse tipo de alegria, de êxito espiritual, agora é quebrado pelo diabo, para tentar, para provar. Não pode observar que às vezes a gente tem momentos na presença de Deus que a gente sai alegra. Mas o grande problema é porque a gente esquece que após aquele momento vem dificuldades. Você não alcançou o patamar que ele não vai se aproximar. Então o tentador se aproximou-se e disse, depois de jejuar 40, dia 48, o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus. Quantas vezes a gente está sofrendo, ou você está sendo tentado, a gente põe em xeque, em dúvida, se Deus cuida da gente ou não, se Deus está ao nosso lado ou não. O que foi que Deus disse no verso 17? Esse é meu filho amado. Agora Satanás chega para colocar a dúvida nele e diz: se tu és o filho. Tinha sido o próprio Deus que tinha dito: este é meu filho amado,
vezes, pelo menos aqui olhando rapidinho, ele chega e diz: se és o Filho de Deus. Uma das coisas, uma das armas do tentador, do inimigo, é botar dúvida até nas promessas que Deus fez para a gente. Eu não falo em promessas, porque às vezes a gente fala em promessas, e às vezes a gente se limita a essas promessas terrenas. Ah, Deus me prometeu que um dia eu vou ter tal posição, eu vou ser qualquer coisa aí, um grande empresário, quem sabe, ou um líder na igreja, um pastor. É coisa importante. Muito importante. Mas eu já falo até das promessas, além dessas, que essas vão passar. Eu falo na promessa da vida eterna, que está além de tudo isso. E o inimigo quer colocar em nosso coração, em nossa mente, dúvida quanto a isso, enquanto a nossa própria filiação, principalmente se as coisas não tiverem como a gente planejou que tivesse. E às vezes a gente quer fraquejar na nossa fé, e o diabo quer tentando fazer com que a gente venha esmorecer, e acha bom que a gente tenha essa dúvida, se a gente verdadeiramente é filho, e esse que está sendo filho, cuidado por esse pai. Observe que o verso 2 diz que ele, depois de João 42, ele teve fome. Ele não se aproximou dele numa hora qualquer, não. Ele se aproximou-se quando Jesus teve fome. Esse é o grande problema de quem é tentado. Os nossos pontos fracos. Ele vai chegar como estrategista que é na hora oportuna. Jesus teve fome e ele postou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Fica você com fome. E disse que as pedras daquele setor utilitário eram as pedras pequenas, semelhantes aos pães da época. Jesus, só de olhar para as pedras, sem que Satanás dissesse nada, ele já sentiria vontade de comer ou de transformar, porque ele tinha esse poder, se ele quisesse usar, de transformar aquelas pedras em pão, só de olhar em uma pedra. Mas ele disse: transforma, ainda foi ativar. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é interessante, irmão, porque quando Jesus ele faz menção desse texto, ele está falando um texto muito conhecido, principalmente para aquela época que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Jesus vai lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Pode observar que ele usa para responder ao inimigo uma palavra está escrita. Uma por isso que a gente tem que ter cuidado para não ter fascínio da palavra. É isso aqui que alimenta a gente, é isso aqui que faz a gente derrotar o inimigo. O grande problema é que a gente está desarmado, irmão. A igreja está desarmada. Quando eu falo a igreja, não é santa, não. Eu falo a igreja na face da terra. É mais fácil a gente se alegrar com o balanço do que com a palavra. A gente quer pegar mastigado, a gente vai ver um vídeo no YouTube, algo ali rapidinho, a gente é importante, até bom. Agora que isso não seja tudo. A arma que Jesus usou para derrotar Satanás foi: está escrito. Está escrito. Não é fácil, irmão, a gente vencer as tentações.
Mas a gente sabe que se a gente se apegar à palavra, se a gente tiver a palavra no nosso coração guardada, no nosso dentro, no nosso coração, a gente não vai passar com muita mais facilidade por as dificuldades atuais, da frieza espiritual do momento, do que se a gente tiver sem essa arma poderosa que é a palavra de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, de novo ele coloca dúvida, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles se sujeitarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Mas Jesus de novo responde com a arma mais poderosa que ele podia usar, o que nós podemos usar. Respondeu-lhe, também está escrito. Ele agora vai lá para Deuteronômio capítulo 6. Também está escrito, não pegarás o Senhor teu Deus. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6 e verso 16. Aí é que está o segredo da gente se dedicar à palavra de Deus. Quando alguém chega com heresia, Satanás usou o que é a Bíblia. Alguém chega com heresia diante de nós, qual vai ser a nossa arma? Uma discussão teológica? Não. Mas a gente tem que usar a nossa arma nas nossas mãos, a palavra. Você vai conversar, por exemplo, com o testemunho de Jeová e tem os textos, todos escolhidos. Eles escolhem os textos, bem estudados. Se você tem em suas mãos a palavra de Deus, e o conhecimento dela, o domínio dela, você vai com certeza escapar de ser ludibriado. Quantas pessoas que começaram a vir findaram uma seita, enganado por Satanás. Mas Jesus dá aqui o caminho das pedras. A palavra de Deus está escrito. Nós não podemos de forma nenhuma nos esquecermos que é a palavra de Deus que mantém a igreja, cada um de forma individual e inteira. Levou ali o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Uma das funções do diabo é a mentira. Como é que ele dá o que não era dele? Como é que ele vai dar a gente algo que não é dele? Mas ele tentou enganar o próprio Cristo na tentação, quando ele disse, tudo isso te darei, mostrando todos os reis. Aí quando você chega lá no Salmo de número 2, verso de número 8, aquele Salmo número 2 está se referindo a Jesus Cristo. Aí o Salmo 2, verso 8, eles pedem e eu lhe darei as nações por herança. Todas as heranças, todas as nações já pertenciam ao Filho de Deus. Era mentira dele, que ele não ia dar nada, ele não tinha nada para dar. Aliás, ele não tem nada para dar a ninguém, a não ser o engano. Pede e darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Todas as extremidades da terra já pertencem ao Senhor nosso Deus. E ele diz, após
se prostrares e me adorar. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha, estou pensando como o diabo foi derrotado pelo poder da palavra e deixou Jesus. Mas agora vai lá para Lucas capítulo 4, como foi que ele deixou Jesus. Aqui está dizendo que o diabo deixou, mas Lucas, comentando esse mesmo relato, no capítulo 4, no verso 13, eles passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ele não deixou de tentar. Jesus só estava caçando ali o momento certo para de novo ele se aproximar. Isso a gente está falando de Jesus. Enquanto Jesus está lá sendo filho de Deus, ele sabendo que ele tinha todo o poder, ele não deixou, ficou caçando um momento oportuno para tentar o Filho de Deus. Diga aí, por que ele não faz com a gente? Será se ele vai se cansar de nos atormentar, de tentar tirar da presença de Deus? É tanto que Pedro dá um espaço a Satanás e já vai achar um momento oportuno. Ele diz que ele sai de lá até momento oportuno. Quando Jesus está lá no próprio livro de Mateus, capítulo 16, que ele faz uma pergunta: quem diz isso que eu sou? Jeremias, mas Pedro ainda com discernimento diz que tu és o Cristo, filho de Deus. Que coisa boa o discernimento que Pedro tem ali. Mas em seguida, Pedro abre uma brecha para Satanás e Satanás começa a sair. Após ele ter dito toda essa revelação, não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que me revelou. Jesus disse isso a ele. E às vezes nós somos pessoas de Deus, Deus revela para nós. Mas é muito perigoso até o orgulho que pode nascer dentro de nós, porque Deus usou a gente em tal coisa. De repente a gente abre a guarda, ao inimigo vem e acha a guarda aberta e a gente fica ali sendo enganado por um pesticida. Porque ele diz assim: Pedro chamando a parte, quando Jesus disse que ia ser morto, o verso 21 de Mateus, capítulo 16, Jesus chega ali para dentro dos discípulos e começa a dizer: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto, mas vou ressuscitar. Aí aquele homem que tinha tido uma revelação tão bonita que até o próprio Cristo reconhece assim: olha, foi Deus que revelou, não é a carne do sangue, não. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha, o caminho que ele ia para Jerusalém era para ser morto, ressuscitado, para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. Esse estava traçado para acontecer. A única pessoa que não queria que acontecesse era Satanás. Mas Pedro começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum acontecerá. Ao verso 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arrega, Satanás,
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitai das coisas de Deus, e sim das coisas do homem, das coisas terrenas. Ele encostou, ele achou aqui um momento oportuno para tentar o Senhor de novo. E quantas vezes, irmão, isso não acontece com a gente? Quantas vezes a gente não quer deixar a vida de Cristo? É muitas vezes que, por tantos motivos que acontecem nas nossas vidas, a gente pensa em largar tudo. Mas o único que quer que você largue essa cruz, assim como queria que Cristo descesse, ele mesmo só para a gente acreditar que você desça da cruz. Aí Satanás está também tentando cada um mais, larga essa cruz, é pesado demais. Essas tentações, ela vem sobre o bem, ou essas tentações, nós precisamos, irmão, de estar armado com essa arma. Se a gente quiser vencer, descobrir a forma como o inimigo ataca. E essa frieza, irmão, o que eu vim refletir naquela igreja, na sexta e no sábado, eu tenho certeza, irmão, que é só fastio disso aqui. É falta de interesse pela palavra. E Satanás tem enganado a gente, mas nós também temos se enganado. Talvez seja um dos piores de todos os enganos. Como se não bastasse ele nos enganar, mas tem também o auto-engano. É o achar. O auto-engano é o achar que está tudo bem do jeito que eu estou. Eu estou indo para a igreja, eu estou cantando, eu dirijo tudo. Mas, irmão, isso é apenas uma parte pequena. Se a gente verdadeiramente não tiver uma ligação com o céu, não é só aqui. Aqui se manifesta a glória de Deus, nós juntos, é casa de oração. Mas nós não podemos esquecer que nós somos casa que Ele habita. E para Ele habitar, a lei da física já diz que dois corpos não habitam no mesmo lugar. Para Ele habitar em nós, é preciso nós estarmos em comunhão com Ele aqui, com a Sua palavra, e após sair, nós também precisamos ter esse mesmo estreito com o Senhor, principalmente através da Sua palavra. Eu agradeço a oportunidade de Jesus.